palmeirenses, bora falar do Verdão? Fala galera, segunda-feira, começou o Super Mundial, né? Palmeiras jogou ontem, vamos falar um pouco a respeito desse jogo, vamos falar dos próximos jogos aí que tem na tabela, que tem nessa fase de grupo. Primeiro, né, começando o vídeo aí, antes de começar a falar, você que é novo, já deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente, bora galera, vamos crescer, falta pouco aí para chegar nos 1000 inscritos, conto com a colaboração de vocês, divulga para mais palmeirenses. E bora, vamos falar do Verdão aí. Ontem, Palmeiras e Porto, 0-0. Na minha visão, Palmeiras jogou muito bem. Me surpreendeu, sim, pela postura que teve. O Abel Ferreira também, pelas substituições que fez, né? Ele sempre mantendo o time ofensivo. Isso daí, para mim, foi uma coisa muito boa, muito importante também para mostrar o nosso futebol pro resto do mundo, né? E, de verdade, o resultadinho foi um pouco amargo, né? Esse 0-0. Poderia muito o Palmeiras ter feito 1-0. Teve chance para os dois lados, sim. Mas, na minha opinião, o Palmeiras foi muito melhor que o Porto. Até mesmo o Porto mostrou, né, no segundo tempo, um desgaste físico e o Palmeiras se impondo cada vez mais. Mas o goleirão, a trave e os defensores colaboraram aí pelo resultado de 0-0. Antes de falar da partida aí, vamos falar então dos próximos jogos, né? Palmeiras joga então dia 19, na quinta-feira, 1h da tarde, contra o Al-Ahly, nesse mesmo estádio aí, no MetLife Stadium, lá em Nova Jersey. Então é o próximo jogo do Verdão só na quinta-feira, tem um período aí para descansar, para fazer os preparativos, já conheceram como que é o gramado do estádio, né? Então provavelmente o próximo jogo vai ser um jogo melhor. A tabela tá tudo embolada, né? Porque o Al-Ahly e o Inter Miami empatou 0-0 e o Palmeiras empatou 0-0 com o Porto. Então ninguém fez gol, ninguém tomou gol, um ponto para cada um. O critério de desempate é amarelo. Uma coisa que eu vou deixar aqui antes de continuar tudo essa conversa, essa resenha aí, olha o que a postagem do Globo, né, no GE, deixaram essa imagem aqui, ridículo, cara. Palmeiras jogou muito melhor, Palmeiras amassou o Porto e os caras me colocam isso daí que o Palmeiras não tá classificando por causa do cartão amarelo que o Abel Ferreira recebeu. Sendo que ele recebeu o amarelo porque a bola saiu 2, 3 vezes e o juiz não parou o jogo para poder fazer a substituição, que era a hora que ia entrar o Paulinho, o Veiga e o Alan. Mas é isso, né? É o que a gente sempre vem falando aqui da mídia, né? A mídia nunca favorece Palmeiras, nunca gosta de enaltecer o empenho do Palmeiras. Agora, se acontecer, sei lá, do Flamengo ganhar de 1-0, vamos colocar ali que o Flamengo goleou o Esperance, o todo-poderoso Esperance. Eles estão menosprezando o jogo do Palmeiras, que foi um 0-0 muito bom. O Palmeiras jogou muito, com um time muito qualificado europeu, né? Porto, super conhecido aí mundialmente. E a reportagem é exatamente essa daí que eu deixei na tela para vocês. Agora falando dos próximos jogos, né? Ontem também teve Botafogo e Seattle Sounders. Um jogo muito complicado ali pro Botafogo, fez 2-0, mas o time dos Estados Unidos ali começou a atacar bastante, conseguiu fazer um gol, perdeu 2 chances incríveis de gol ali, que poderia ter empatado pelo menos o jogo, uma delas no finalzinho lá que o John salvou. Então o Botafogo aí achando que ia ser mil maravilhas, não foi nada disso. O PSG goleou o Atlético de Madrid por 4-0, então a tabela deles ali tá complicada. E eu tô falando disso também muito se o Palmeiras classificar para as oitavas, é esse grupo que a gente vai enfrentar, o primeiro ou o segundo, tudo depende da posição que a gente vai ficar no nosso também. Então eu falo um pouco mais disso porque vai ser um grupo complicado, né? PSG, time acabou de ganhar a Champions League, é um dos melhores times hoje na atualidade. O Atlético de Madrid é um time muito bom defensivamente, beleza, tomou 4-0 dos caras, só que, mano, é o PSG tá no auge. E o Botafogo, eu vi muito comentarista colocando que o Botafogo ia terminar em segundo no grupo. Eu acho que com esse futebolzinho que mostrou ontem, que sofreu para ganhar, beleza, que ganhou, mas sofreu para ganhar do Seattle Sounders ali, então acredito muito que contra Atlético de Madrid e PSG a régua vai subir um pouco mais, o negócio é difícil. Mas, passando isso daí, agora vamos falar um pouco aí sobre Flamengo, né? O Flamengo, 22 horas hoje, vai jogar aí contra o Esperance, um time, eu não tenho conhecimento, acredito que deve ser um time bem fraco aí. Vamos ver como vai ser a atuação do Flamengo. E terça-feira tem Fluminense contra o Borussia Dortmund, 1h da tarde. Vamos ficar de olho nesses brasileiros também, a atuação deles, porque é Brasil, né? Vamos acompanhar os times do Brasil aí. Vamos falar do Verdão também, né?
E o próximo jogo, então, do Palmeiras, só na quinta-feira, às 19 horas. E agora, falando a respeito um pouco do jogo. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco da coletiva que o Abel Ferreira deu depois, né? Falando do desempenho do Palmeiras. Vou até deixar um vídeo aí, um vídeo curto dele falando do goleiro reserva dos caras, né? Que o goleiro, ele disse que se esse goleiro aí pegou tudo que pegou, imagina o titular, né? Se esse é o reserva, imagina o titular, que é o Diego Costa, que desfalcou. Eu trouxe no vídeo passado que seria talvez o Samuel, né? O goleiro reserva, mas não foi esse Samuel, foi Cláudio Ramos, se eu não me engano. Foi o goleiro que atuou ontem. Meu, goleiro bom, velho. Falar pra você, um goleiro muito bom, salvou o time. Vamos contar então a respeito como foi esse jogo aí. Início do jogo ali teve uma chance do Porto. O Everton conseguiu fazer uma defesa, só que no lance ele tava, se eu não me engano, foi falta. Eu acho que pegou na mão do jogador, mas foi o primeiro susto ali, né, desse jogo. Logo em seguida, Palmeiras num contra-ataque lá pela esquerda. A bola sobrou pro Estevão. O moleque chutou de primeira, velho. Passou muito perto da trave. Naquela clássica batida dele, né? De canhotinha, buscando o ângulo. Mas a bola passou muito perto e não conseguiu abrir o placar. Isso daí era nos primeiros 15 minutos de jogo. Teve chance para os dois lados, né? Tanto do Porto quanto do Palmeiras. Teve uma outra jogada também do Porto, que foi o Mora. Começou a arrastar para dentro da área, chutou, a bola também passou cruzado perto da trave do Everton. Foi um lance perigoso também que o Palmeiras teve aí. Na minha visão, o Palmeiras foi muito bem defensivamente, eu gostei bastante. O Aníbal me surpreendeu. Na escalação, o Abel colocou ele como titular e eu achei que ele foi muito bem. Ele mostrou garra, mostrou ser o Aníbal que a gente contratou, né? Não aquele que vinha desempenhando um futebol razoável. Ontem ele me surpreendeu, foi muito bem mesmo e fez um papel fundamental no meio do campo do Palmeiras, mordendo, conseguindo dar passe. Uma coisa também a respeito dos passes, né? Eu senti o Palmeiras muito nervoso, tava errando muito passe, principalmente o passe final, aquele passe que é pro gol. Então, isso daí eu acho que pecou um pouco no nosso resultado, né? Porque o Palmeiras precisava dessa finalização e muitas vezes a bola não chegava com qualidade pro nosso atacante chutar, né? Outro lance que teve também foi uma falta do Porto, bem no bico da área ali. O cara chutou, o Felipe Anderson foi desviar, foi disputar a bola, né, de cabeça, acabou batendo na cabeça, o Everton rebateu a bola, foi um susto momentâneo ali, quase que surgiu um gol contra do Palmeiras. Depois dessa teve uma outra jogada também do Samu em cima do Giai ali na lateral, ele foi para dentro da área, conseguiu o chute, mas o Everton fechou muito bem o ângulo. Então o Porto começou a atacar um pouco mais aí no primeiro tempo, né? Indo para o final do primeiro tempo. E no final exatamente do primeiro tempo, ali faltando 2, 3 minutos, o Palmeiras começou a atacar um pouco mais do lado esquerdo. O Abel fez uma inversão, né? Jogou o Estevão lá para o lado esquerdo. E foi onde surgiu uma jogada também, que a bola cruzou a área, o Estevão conseguiu chutar, o goleiro pegou de um jeito absurdo. A bola sobrou no pé do Maurício, o Maurício chutou, o goleiro pegou de novo, a bola rebatendo dentro da área. Richard Rios chutou, o zagueiro tira em cima da linha. Cara, esse daí foi um desespero total na hora desse lance aí. Chute, bate, volta e bate. Cara, foda, velho. Foi tenso. No final do primeiro tempo, e não conseguiu, né? Depois disso teve uma outra falta para o Palmeiras, antes de acabar o primeiro tempo, que o Piquerez cobrou muito bem mesmo, só que a bola passou lambendo o V, né? Passou muito perto da trave. Cara, era tipo aquele... Quando passa aquele filme que você fala assim, pô, a bola não vai entrar hoje. Tipo, pode fazer o que for, que a bola não vai conseguir entrar. Depois, no segundo tempo ali, no início já do segundo tempo, o Aníbal deu um chute de fora da área que o goleiro pegou. Teve um outro chute do jogador do Porto que o Everton espalmou também, que foi uma jogada muito perigosa ali, que ele teve praticamente uma avenida, né? O Piquerez tinha atacado do lado esquerdo e daí acabou ficando vazio essa área e o jogador do Porto conseguiu, num contra-ataque, aproveitar esse espaço, chutou, o Everton conseguiu espalmar para escanteio. Foi um lance bem perigoso aí no segundo tempo, mas após isso só deu Palmeiras, né? O Porto tentou um pouquinho no começo, depois sentiu a parte física e só deu Verdão. Só que infelizmente não conseguimos fazer o gol, né? Teve a substituição ali que originou o cartão amarelo do Abel Ferreira, como eu trouxe,
que ele reclamou, e o GE coloca que o Palmeiras só não está classificado hoje por causa do cartão amarelo. Ah, vai se lascar, velho. É cada uma. E nessa daí entrou o Paulinho, entrou o Veiga. Eu achei que o Veiga foi muito bem depois que entrou ali no segundo tempo. Gostei bastante da atuação dele. Entrou o Alan também para dar uma desafogada. Tirou então o Maurício, Estevão e Felipe Anderson. Deixou ainda o Vitor Roque um pouco. O Palmeiras começou a atacar um pouco mais daí com essas substituições. E antes de um outro lance que teve do Verdão, teve um escanteio do Porto que o jogador pulou sozinho na área e cabeceou para fora. Ainda bem, porque ele estava livre, totalmente livre. Ali foi um gol perdido mesmo, graças a Deus, né? E após isso daí o Palmeiras começou só a pressionar. Só pressionar o time do Porto. Entrou o Flaco Lopes. Teve uma chance também de cruzamento por Flaco, que ele cabeceou. A bola tinha a direção do gol. Depois que eu fui ver que ela bateu no rosto do jogador do Porto e acabou indo para escanteio. Depois teve um outro lance de escanteio também, que o Murilo pulou para cabecear e a bola bateu na trave. Então o Palmeiras amassou o Porto assim, no segundo tempo, no final do segundo tempo. Eu gostei bastante dessa atuação do Verdão. Me surpreendeu muito. Achei sim que merecia a vitória, mas faz parte, né? Vida que segue, tá tudo igual no grupo inteiro, todo mundo 0-0, todo mundo com um ponto, então tá tranquilo. Próximo jogo contra o Al-Ahly, Palmeiras precisa muito dessa vitória. Depois contra o Inter Miami no dia 23 também tem que ganhar, pra gente pensar aí em ficar em primeiro ou segundo do grupo. O que vai diferenciar nessa posição talvez vai ser o saldo de gols. Então o Palmeiras precisa muito fazer gol no próximo jogo e no contra o Inter. Principalmente porque o Porto vai enfrentar esses dois times também e pode ser que aconteça alguma goleada deles. Então, o maior saldo de gol aí vai definir a posição de primeiro lugar desse grupo. E por que eu estou falando isso? Porque o Palmeiras precisa muito ficar em primeiro no grupo se quiser pensar em, quem sabe, classificar para umas quartas de finais. Porque se a gente ficar em primeiro, a gente pega o segundo colocado do grupo ali, onde tem PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Então, Palmeiras ficando em primeiro, pegando o segundo colocado, a probabilidade, a chance de avançar para as quartas de final é muito maior, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos aí. Vou deixar o Abel falando a respeito do goleiro, falando um pouco do jogo, que ele sentiu orgulho, mas um pouco de frustração aí por causa do resultado, mas futebol é desse jeito. Para você que permaneceu, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente. Fica aí com o Abel Ferreira falando um pouco na coletiva. Falou, galera, até amanhã. Agora, o sentimento é esse, frustração pelo resultado, porque muito sinceramente, mas o futebol é assim, nós temos que o aceitar. E imaginem, se este goleiro é o suplente, imaginem a qualidade do titular. Em 5 anos fez 30 jogos, imaginem como deve defender o principal, né? E a outra é de orgulho, porque eu sabia que os nossos jogadores iam jogar da nossa maneira. É verdade que no início do jogo, e o gramado, ao contrário do que eu estava a dizer ontem, conseguiu aguentar-se, apesar de seco, não tinha relva seco. Eu não sei qual é o padroeiro da chuva, mas choveu, garoou, foi ótimo, velocidade no jogo, conseguimos impor ritmo no jogo e criámos oportunidades suficientes, na minha opinião, quer na primeira, quer na segunda. Mas é isso, orgulho por um lado, por aquilo que fizemos, frustrado pelo resultado, porque eu sou muito transparente, não é? Mas enfim, seguimos.